Ok, perdão, senhora. Vamos aqui dar uma passada sobre a figura de Jesus em cada festa. Isso é muito interessante, não tem como eu deixar de falar. Então, Jesus em Peça. A Peça é a primeira festa bíblica, né? A primeira festa do calendário. Então, Deus vai dar esse calendário para Moisés e ele vai dizer: Moisés, a partir de agora, lá em Êxodo 12, ele vai falar: Moisés, a partir de agora, esse é o primeiro mês do ano. E no 10º dia desse mês, você vai celebrar a Páscoa. Né? Então, Deus está chamando o povo para celebrar algo antes deles saírem do Egito. Então, Deus está falando, celebre a sua libertação antes de sair do Egito. Esse é o princípio da nossa fé. Né? A fé é a certeza das coisas que se veem, não se veem, mas se esperam em Deus. Então, Deus está chamando o povo para celebrar algo que ainda não aconteceu. Mas a gente sabe do Cordeiro Pascual, o Cordeiro perfeito, imolado, que foi morto na cruz pelos nossos pecados. Mas algo interessante da Páscoa é que o Cordeiro Pascual, Eu ele preciso era aqui por dentro. trazido, ele era trazido para dentro de casa. Então, por 4 dias o Cordeiro Pascual era trazido para dentro de casa. Então, a família que matava o Cordeiro, né, porque o sacrifício do Cordeiro ele era feito por família, não era feito pelo sacerdote. Né? Então, a família que matava o Cordeiro tinha apego àquela família, ele precisava entrar dentro de casa. E é por isso que ele representa Jesus, é um dos porquês que ele representa Jesus, porque literalmente a família recebe ele e depois mata ele, exatamente como Jesus fez. Né? Então ele entra em Jerusalém no 10º dia, exatamente como era para o cordeiro fazer. No 10º dia o cordeiro tinha que entrar em casa. E em Jerusalém Jesus entra no 10º dia, ele é recebido cantando Hosana, Hosana, Hosana. E no 14º dia ele é crucificado. No 14º dia o cordeiro era morto. Então Jesus é a Páscoa. O cordeiro que não podia ter nenhum osso quebrado e não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Né? Então, isso não tem dúvida que Jesus é a Páscoa. Jesus é a primícia, que é a segunda festa. Jesus é a primícia dos mortos. Então, a festa das primícias era a festa das primeiras colheitas. Então, a primeira colheita da primavera. E aí o povo ofertava ao Senhor a primeira colheita do ano, né, do ano bíblico. Então, essa festa aponta diretamente para Cristo, porque nós vamos ler lá em 1 Coríntios 15, 20, que Cristo, ele diz o seguinte: de fato, Cristo despertou da morte, sendo ele a primícia dos mortos. A festa da primícia, ela tinha esse teor de liberar a colheita. Então, eles colhiam, ofertavam o primeiro fecho, ofertavam a primeira colheita, e isso liberava, abençoava a próxima colheita. E o que Paulo está dizendo? Jesus é a primícia dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para viver eternamente, porque teve outros que ressuscitaram dos mortos, né, como a mulher o menino que Eliseu ressuscitou, o próprio morto que Jesus ressuscitou, Lázaro, enfim. Mas o primeiro a ressuscitar dos mortos para a vida eterna. Então, ele foi o primeiro, porque todos os outros que ressuscitaram morreram de novo. Então, ele é a primícia, mas logo em seguida vem uma colheita. Vem algo depois da primícia, que somos nós. Então, nós estamos esperando, nós vamos esperando os mortos ressuscitarem para a vida eterna. Então, isso é a primícia dos mortos. Jesus é a festa das primícias. Jesus é o pão asmo. Então, a festa dos pães asmos, que é a terceira festa, ela era uma festa celebrada, não é exatamente uma festa, né? Mas se comia 7 dias pães asmos, se come até hoje, 7 dias pães asmos depois da Páscoa. Por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, gente, estou passando aqui bem rápido, tá bom? Só para a gente chegar em Sucote logo. Mas quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que não teve tempo do pão fermentar, de tão depressa que eles saíram. Então, em memória à fermentação do pão, que não fermentou e ficou fino, o povo come a gente come até hoje, 7 dias depois da Páscoa, os pães asmos. Agora, onde está Cristo nisso? Porque antes de Cristo morrer, ele vai dizer que o pão é o corpo dele. E se você olhar, Cristo morreu e foi sepultado às pressas, o seu corpo, o seu pão, foi sepultado às pressas porque estava entrando o Shabat. Então, ele é a festa dos pães asmos, que foi sepultado às pressas da mesma forma como
não teve tempo de ser preparado o seu corpo, da mesma forma como o pão não teve tempo de ser fermentado e preparado. Então, Cristo se revela em todas as festas. Pentecostes, eu não preciso nem dizer. Pentecostes, ele é a lei, ele é a palavra. Lembra, João? O verbo, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ele é a lei, né? Ele é a palavra entregue para Moisés em Pentecostes, lá em Êxodo 9. Então, ele é a própria palavra entregue para Moisés, mas depois essa palavra é trazida pelo Espírito para viver dentro. Então, é quando a profecia se cumpre de que vocês terão a lei escrita dentro de vocês. Isso é Cristo, esse é o Espírito Santo. Então, Cristo cumpre, por causa do sacrifício de Cristo, que o Espírito Santo desce. É porque Cristo ascendeu. Lembra que antes de ascender, em Atos 1, ele diz: eu preciso subir para que o Espírito Santo venha. Então, por causa de Cristo que nós temos o batismo com o Espírito. Ele é Pentecostes. Estou resumindo muito, 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 só para chegar nesse corte. Cristo é as trombetas. Então, nós estamos vivendo até hoje o período das trombetas, o período da anunciação, né? Então, depois de Pentecostes, inicia as trombetas, que é quando os discípulos são batizados com o Espírito Santo e agora eles começam a anunciar. Anunciar o quê? Arrependimento, anunciar para que o povo se volte, anunciar. Essa é a função das trombetas. A festa das trombetas é uma festa que se toca as trombetas 10 dias antes de Yom Kippur, que é uma festa de sacrifício, uma festa de tribunal, né? E convocando o povo para se arrepender. Nós tivemos uma live sobre Yom Kippur quando iniciamos, né? Então, nós estamos ainda nesse período de trombetas porque estamos na anunciação, anunciando ao mundo, se arrependam porque vem um tribunal aí, porque o Senhor está voltando. Essa é trombetas. Enfim, Yom Kippur. Yom Kippur é a festa, uma das festas mais importantes também. Aponta diretamente para o tribunal de Deus, para o dia do juízo final. Então, nós temos ali, e Cristo cumpre essa festa. Uma das tradições da festa, no Antigo Testamento, era de que eram pegos dois cordeiros, e os dois tinham que ser imaculados, brancos, e um cordeiro era escolhido, era jogado sorte entre os cordeiros, e Deus escolhia um dos cordeiros para poder ser lançado no deserto. E esse cordeiro se chamava Azazel. Então, o pecado do povo era passado para aquele cordeiro e ele ia para o deserto. E ele se jogava do precipício no deserto. E o outro cordeiro era morto no altar de sacrifício. Quando Jesus vai para a cruz, talvez você não saiba dessa informação, mas Mateus vai nos trazer o nome meu Deus do céu, fugiu o nome aqui, de Barrabás. Mateus vai nos trazer o nome de Barrabás como Yeshua. Yeshua Barrabás. E Jesus é o Yeshua de Nazaré. Então, quando agora o cenário da cruz, você vê exatamente dois cordeiros, Barrabás solto e Cristo crucificado. Então, Yom Kippur se cumpre em Cristo. Cristo é todas as festas. E agora nós falamos de Sucote, a última festa do calendário, a festa do tabernáculo. E é a festa que Cristo inicia o cumprimento na cruz também, mas ela ainda ela não se findou, ela não acabou. Por quê? Em Sucote, eles montavam as tendas, e até hoje se monta as tendas, e essa tenda ela tem que ter o tecido tão fino, ao ponto de dentro da tenda você puder enxergar as estrelas no céu. Por que isso? Porque a tenda é para te lembrar do deserto, que você é peregrino e que ainda estamos a caminho de uma terra prometida. Então, os judeus, eles comemoram como se eles já tivessem conquistado a terra prometida, só lembrando do deserto. Mas nós comemoramos lembrando que ainda estamos no deserto, que estamos esperando a Nova Jerusalém, a terra que vai descer do céu com o Senhor. Só que tinha algumas coisas interessantes. Essa festa, né, tinha essa cabana que representa isso,
Só que tinha alguns rituais celebrados no meio disso também. Uma delas é o altar, é a oferta de libação. Então, por 7 dias, presta atenção nisso, que isso aqui é revelação nova, eu recebi hoje, ao vivo no Instagram. Tem até vídeo lá. Eu, eu assustado com o que Deus tinha me dito na hora. Mas, é, 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 na oferta de libação, por 7 dias, os sacerdotes desciam até o tanque de Siloé e eles pegavam, né, do tanque de Siloé água e vinho, traziam vinho, não do tanque de Siloé, pegavam água do tanque de Siloé e traziam vinho e jogavam sobre o altar do sacrifício. Isso eles faziam por 7 dias. No sétimo dia era o grande dia, conhecido como o grande dia. Então é o último dia da festa e agora todo mundo se junta ao redor do altar e os sacerdotes começam a rodar em volta do altar. E o que isso representava? Além de uma purificação do altar, por quê? Porque nós estávamos terminando Yom Kippur, que é uma festa cheia de sangue. Sacrifício, tem que jogar sangue no. A gente não faz mais isso porque Cristo. Gente, a gente já continua acreditando em sacrifício, tá bom? Só que Cristo foi o sacrifício. Por isso que a gente não faz sacrifício hoje. Mas não é que não existe sacrifício, existe um sacrifício que até hoje está lá no altar, clamando por nós. Né? Então, nós só não fazemos sacrifício porque Cristo foi o Cordeiro, mas nós acreditamos. Por isso que Satanás só distorce as coisas, né? A gente vê aí que os rituais, as coisas sempre precisam de sacrifício. Só que o dele é sempre um pouquinho menor. Enquanto o nosso era um cordeiro branco, Satanás precisa de uma galinha preta, de um negócio um pouquinho mais baixo. Mas, então, quando ali aquela água e aquele vinho é derramado no altar, está liberando, está limpando o altar e também está liberando o altar para o próximo ciclo. Por quê? Porque logo depois vem a primavera, vem o próximo ano, vem a Páscoa, vem todas as outras festas. Então, é literalmente uma renovação de ciclo, uma renovação de vestes, uma renovação do altar. E aí o interessante, por quê? Quando Jesus morre na cruz, nós temos o ladrão da cruz. Então, você vai ver que Jesus ainda não morreu, mas ele já estava pregado na cruz. Então, ele já estava no caminho de sacrifício, né? Ele só faltava dar o último suspiro. E aí, ele vai dizer para o ladrão da cruz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ladrão da cruz é o primeiro homem a acessar o paraíso por meio da cruz. Ele inaugura a obra da cruz. Eu acredito que outros homens acessaram o paraíso. Eu acredito, não, a Bíblia diz, né? Elias foi arrebatado. Então eu acredito que outros homens acessaram o paraíso antes, mas por meio da cruz ele foi o primeiro. E aí, quando você vê essa entrada do ladrão da cruz no paraíso, significa que o sacrifício foi aceito. Então, Yom Kippur foi cumprido. Só que aí depois Cristo morre. E aí, na tradição romana, eles quebravam a perna da pessoa que estava na cruz para poder facilitar a morte. Porque aí o peso do corpo, né, cai e asfixia a pessoa. Só que tinha uma profecia sobre Cristo, que ele não teria os seus ossos quebrados. Então, ele não tem as suas pernas quebradas. Ao invés das suas pernas quebradas, quando ele já está morto, um soldado vem e fura a sua costela. E quando ele fura a costela, o que sai da costela? Água e sangue. A oferta de libação de Sucote, que era água e vinho. Então, Cristo cumpre todas as festas. Todas as festas. Essa é a nossa oferta de libação. Esse é literalmente o renovo. E o interessante é porque quando você vê, agora dá para entender porque quando você vê Elias lutando com os profetas de Baal, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar as pedras de Israel, vai juntar todas elas e vai fazer a libação. Vai jogar água sobre o altar. Na nossa cabeça, parece que era uma coisa fora do comum.
E aí vai sair até algumas pregações que eu mesmo já preguei isso, tá? Mas e não tá errado pregar, não, porque o Espírito Santo, a palavra é viva, né? Então a revelação também é viva, mas a gente vai ver pregações ou interpretações de que, Deus molhou o altar para mostrar que o fogo ia lamber a água e tal, e que nem a água apaga o fogo. E legal essa revelação. Mas a verdade é que Elias estava falando com um povo que estava sem lei, um povo que estava sem princípio, que esqueceu os seus costumes. Então, quando Elias vem e derrama água sobre um altar, quem está olhando, você tem que ler a história com a cabeça de quem estava com o personagem da história. Quem estava olhando era hebreus, era um povo de Israel que já teve no deserto, que conhecia a lei. Então, quando eles veem Elias jogando água no altar, eles se lembram de Sucote, porque a única oferta de libação que existia durante o ano era em Sucote. Então, o que Elias está dizendo? O que Elias está dizendo? Voltem para suas raízes. Voltem para suas tendas. Lembre-se do deserto. Lembre-se do que vocês passaram. Então, Jânia, tudo bem, vai em paz, amado. Depois eu mando o vídeo para vocês. Então, quando Elias confronta Baal e os profetas de Baal, ele confronta com o retorno à raiz. Então, essa festa é extremamente importante. Ok, estou encerrando. E aí, a gente vai ter ali, junto com essas celebrações, depois da libação dos 7 dias, nós vamos ter mais um. Então, e aí eu encerro por aqui. Então, 7 dias de festa, mais um. Então, são 8. Só que esse mais um é um dia de convocação, é um dia de solenidade, né? Então, onde se fazia sacrifícios, onde fazia oferta, na verdade, da primícia também, da última colheita, né? Então, não era exatamente um dia de descanso, era um dia de adoração, era um dia de estar com o Senhor. Tanto que é muito interessante, porque o Senhor vai preparar esse 8, porque vamos juntar a matemática aqui. Porque se você olhar para a Bíblia, você vai ver o Shemitah. O Shemitah são um ciclo de 7 anos. Então, no sétimo ano, você não tinha colheita. E aí o Senhor vai dizer para o povo, lá em Levíticos 25, versículo 21. No sexto ano, o Senhor está dizendo para o povo, no sexto ano, vocês vão colher o triplo. Por quê? Porque a colheita do sexto ano vai dar para o sexto ano, para o sétimo, que não tem colheita, porque o povo não poderia trabalhar no sétimo, e para o início do oitavo. Esse início do oitavo é o primeiro ano do ciclo de 7 de novo. Deu para entender? Então, o ciclo, quando o Senhor diz o oitavo ano vocês ainda vão ter colheita, ele está falando do primeiro ano de mais um ciclo de 7. Então, esse é um símbolo, por isso que no esoterismo, porque o Satanás usa os princípios bíblicos, o 8 vai ser o símbolo do infinito. Porque, literalmente, o 8, quando o Senhor fala do 8, o 8 aponta para o início das coisas. Então, o Senhor está dizendo: eu vou te dar colheita no sexto, no sétimo e no primeiro, que é o oitavo de novo. Então, é isso que o Senhor está fazendo em Sucote. Vocês completaram 7 festas, porque foram 7 festas das 7 lâmpadas da menorá, dos 7 Espíritos de Deus. Mas ele está dizendo agora: vocês estão completando 7 e eu estou incluindo vocês de novo no início do ciclo. Então, ele está abrindo a abertura para a Páscoa. Então, essa é a unção, por isso que é tão importante. Na live passada que a gente fez, a pastora Ângela chegou aqui, acabei de te ver, minha amiga. Na live passada que a gente fez aqui, a gente falou sobre a importância de não celebrar o Rosh Hashanah, o Ano Novo, em Yom Kippur, que é como os judeus fazem. Nós somos bíblicos, nós não somos judaizantes. Por quê? Porque essa festa para os judeus é a segunda festa.
Não tem nada disso de renovação de ciclo. Mas para a Bíblia, essa festa é a última. Então o ciclo se fecha e começa agora um novo ciclo. Entende? Então, a próxima festa é só no ano que vem. A próxima festa é só no próximo ano bíblico. E aí a gente tem Purim ali no meio, mas Purim não é exatamente um decreto perpétuo, né? Então a gente celebra Purim como Purim, nem Purim a gente explica, mas Purim é junto com Yom Kippur, tá, é a mesma coisa ali. Mas de decreto perpétuo a gente vai ter, encerramos um ano, entende? Então, exatamente, somente para judeus ortodoxos da linhagem dos nazireus. Ok. Então, quando nós falamos de Sukkot, nós estamos falando dessa renovação de ciclo, nós estamos falando dessa liberação para o próximo ano, nós estamos falando da liberação de colheita, porque ainda tem colheita de oliva, ainda no outono, depois de Sukkot, ainda tem colheita de oliva, que é literalmente o símbolo da unção, o símbolo também da cura, né? Nós estamos no outono espiritual, então o outono, né, que rege as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, são três tribos de cura, né? O filho da minha destra, o Deus me fez crescer, o Senhor me fez prosperar no deserto. Então, o óleo que representa a cura, gente, é tudo conectado. Deus não erra. Deus não erra. Um pouquinho que a gente entende, a gente fica maravilhado. Imagina quando a gente estiver no céu e entender tudo. Então, é isso que está sendo liberado sobre esse tempo. Então, a minha oração é para que literalmente a libação de Cristo, né, a água e o vinho, a purificação e a alegria recaia sobre nós. É isso que o povo estava celebrando, a purificação porque Sucote tinha terminado e o sacrifício tinha sido aceito, e a alegria porque agora não estamos mais condenados. Então, nós estamos nesse tempo onde nós estamos celebrando. E aí termina aqui uma coisa muito importante. Em João 17, o Senhor vai dizer um versículo que todo mundo aqui já repetiu. Quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que beber jamais terá sede, do seu interior fluirão águas, rios de águas vivas. Mas a gente sempre pula o início desse versículo. Todo mundo sabe citar o versículo quase inteiro, mas o início todo mundo esquece. E o início diz assim: e no grande dia da festa. Então, no grande dia da festa era hoje, o sétimo dia. Então, o que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Essa água de Sucote eu tenho para você. Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu tenho o vinho e a água. Eu tenho o sangue e a água. Recebam a libação. Então, nós recebemos. Paulo diz que nós hoje somos os sacrifícios vivos diante do altar. Então, como sacrifícios vivos diante do altar, nós também, diante desse mesmo altar, recebemos a libação dos céus. A certeza de que estamos purificados e a renovação da nossa alegria. Então, a minha oração, querida, é para que você receba odres novos, para receber uma nova porção de vinho na sua vida. Que o Senhor possa, realmente, nós estamos passando por essa estação onde é escuro. Nós falamos na live passada também, à noite. Então, ao mesmo tempo que tem festa, os tronos estão se levantando, Satanás está com a sua organização, o exército dos céus está organizado, e dos céus eu não estou falando de Deus, os exércitos dos céus de Satanás mesmo está organizado para te trazer depressão, ansiedade, é um tempo de energia baixa mesmo. Quem está sentindo isso? Dá um joinha para mim aqui, só para eu falar que eu não tô doido. Mas um tempo que parece que eu não estou conseguindo descansar, não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo fazer direito, porque é noite. Satanás está se organizando para isso. Mas é nesse tempo aonde o Senhor tem vinho preparado, aonde o Senhor está dizendo: se alegre na libação. Então, a minha oração é para que literalmente a unção de Sucote não se apegue às construções físicas, não se apegue à terra agora. Levante as suas tendas. Lembre que você é peregrino. Ah, mas eu estou passando por tribulação. Ok, somos peregrinos e estamos esperando o retorno de um rei. Parte da nossa frustração vem porque nós queremos vida abundante agora. Vem porque nós queremos prosperidade agora. Vem porque nós queremos a nova Jerusalém agora.
E a Nova Jerusalém não é chegada ainda. O reino de Deus é acessado em espírito por você, mas em breve vai ser acessado em carne. Nós teremos acesso físico ao reino do Senhor. João vê a Nova Jerusalém descendo fisicamente dos céus para a terra. E nós estamos nesse dia, nós estamos esperando esse dia. Então, querido, por favor, eu amo Israel, eu amo aquela terra, mas não deixe, é extremamente satânico o que está acontecendo agora. Eu acredito sim na libertação, né, fico muito feliz, me alegro demais, né, na libertação do povo, em tudo isso. Mas você consegue perceber como o centro dessa festa é Cristo, e exatamente nesse dia existe uma liderança mundial organizando para que ela se torne o centro dessa festa. Então, os reféns foram liberados. Uhul, salve o Trump. A água de Sucote agora. Então, nós nos alegramos com Israel, nós amamos a libertação dos reféns, nós estamos sim vibrantes com isso, mas não substitua quem é o dono da festa. Nós não, eu preciso lembrar vocês que quando o Salmo 122 diz: orem pela paz em Jerusalém, só existe um príncipe da paz. Então o salmista está dizendo: ore pelo retorno do Messias. Não existe paz em Jerusalém sem o retorno do Messias. Não caia nesse papinho de conversa de pastores boca aberta que está falando sobre paz em Jerusalém com Trump, paz em Jerusalém com o Tratado de Paz. Gente, pelo amor de Deus, para o retorno da paz em Jerusalém, precisa haver o retorno de Cristo. Só lá. Até lá nós oramos para o retorno dele. Então, não se iluda, porque essa paz aí vai acabar já já. Essa paz que está sendo estabelecida hoje, esse tratado, ele é, na verdade, para tirar o centro dessa festa, que é. Porque podia acontecer em qualquer dia. Essa libertação dos reféns podia acontecer em qualquer dia. Você acha. Porque não foi o Hamas que decidiu, não, viu, libertar os reféns hoje. Porque Trump já estava em Israel já. Foi organizado. Então, isso é para roubar a centralidade da festa. Então, amamos, glória a Deus, vibramos, mas lembramos que só existe um Messias, que só existe um príncipe da paz, e somente um que pode estabelecer a paz de Israel. Ok? Vamos orar? Deu para entender o que é Sucote? Se você tiver, se você tiver algum questionamento sobre a festa, fico à vontade para te responder no WhatsApp. Não vou abrir aqui para você tirar pergunta, porque senão a gente vai se estender até meia-noite. Apesar de que para mim já são 3h40. Vamos orar, gente? Se você tem o seu cálice aí, seu suco de uva, seu pão, pegue ele, sua água, sua bolacha, o que vai representar a ceia para você hoje. Lá no norte o povo ceia com tapioca e açaí, então não tem problema nenhum. Apesar de eu não gostar de trocar os elementos, só em último caso. Pegue aí, se você não conseguir pegar, não tem problema, fique em espírito conosco, mas vamos orar e entrar dentro dessa festa, ok? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é a centralidade, o Senhor é o centro de todas as coisas, a pedra angular. O Senhor é o início, o Senhor é o fim. O Senhor é todas as coisas. Tudo foi fundado, tudo foi fundamentado na verdade de quem o Senhor é. E nós te amamos por isso. Nós te amamos porque de Páscoa a Sucote o Senhor é. E nós te amamos. Nós levantamos agora um altar de adoração ao Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, nesse dia solene, nessa abertura de um dia solene, Senhor, nós queremos dizer que estamos aguardando o seu retorno. Nós queremos dizer, Senhor, que estamos ansiosos dentro das nossas tendas frágeis. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Senhor, nos ensina a não ter tendas resistentes.
Nos ensina, Senhor, a ter tendas frágeis. Nos ensina, Senhor, assim, ter tendas, Senhor, que o tecido seja tão fraco que dê para enxergar as estrelas dos céus. Senhor, e dentro dessa tenda, a tenda do nosso coração, Senhor, nós esperamos pelo Senhor. Nós aguardamos com expectativa a sua volta. Nós aguardamos com expectativa o seu retorno. Estamos no deserto. Estamos no deserto. Por vezes temos água no deserto. Por vezes temos comida no deserto. Mas por vezes também não temos. Senhor, e nós estamos aqui em dependência do Senhor. Nós estamos em dependência da nuvem. Nós estamos em dependência da coluna de fogo. Nós estamos, Senhor, em dependência do maná diário, mas principalmente, Senhor, o que nos mantém no deserto, o que mantém o nosso coração, Senhor, distante de voltar para o Egito, o que mantém o nosso coração distante de voltar para a nossa vida passada, o que mantém, Senhor, o nosso coração distante de voltar para o pecado, Senhor, é a expectativa da terra, é a expectativa de para onde estamos indo. Perdão, Senhor, porque talvez no meio do deserto nós estamos querendo construir algumas coisas. Perdão, Senhor, porque talvez no meio do deserto nós estamos querendo alcançar uma vida próspera. Senhor, nós estamos vivendo o evangelho nesses dias que nos ensina que existe prosperidade no deserto e não, Senhor. Não tudo que vem no deserto é lucrativo, é do Senhor, não poderia vir de nós, não temos recursos, Senhor, no deserto. Tudo vem do Senhor. E nós estamos com expectativas, Senhor, da terra prometida, o dia em que o sol será substituído pelo sol da justiça, o dia em que a lua será apagada, as estrelas serão derrubadas e somente um vai governar sobre os céus e sobre os céus dos céus. Senhor, nós aguardamos esse dia, nós aguardamos com expectativa esse dia, Senhor. Por isso, ensina os nossos corações a viver em tendas. Até que esse dia chegue, Senhor, eu oro em nome de Jesus, afaste de nós as estruturas físicas, afaste de nós as estruturas egípcias. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor, torne o nosso coração humilde como tendas, tendas de Sucote. Senhor, nós recebemos a libação, nós recebemos, Senhor, as águas dos seus rios. O Senhor disse: aquele que tem sede, venha e beba. E nós pedimos, Senhor, o acesso dessas águas. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, batiza-nos com essas águas, batiza-nos, Senhor, com isso que flui de nós, isso que flui do nosso interior, como vida, como águas vivas, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, traga águas vivas sobre o nosso interior. Eu oro, Senhor, para que o mesmo rio que João viu em Apocalipse 19, o mesmo rio que Ezequiel, o mesmo rio, Senhor, que Isaías, que cortava um deserto. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Esse rio que corta o deserto, nós estamos em Sucote, nós estamos no deserto dentro de nossas tendas, e eu oro o rio da vida, aquele que possui toda a água, encontre-nos no deserto. Encontre-nos no deserto. O Senhor é a rocha que emana água, o Senhor é a rocha que emana vida. Senhor, e nós oramos, nós bebemos dessa rocha, como no deserto. Como no deserto o povo bebeu água de uma rocha, nós nos apresentamos à rocha que é Cristo e tomamos dessa água que o Senhor disse que tinha. Senhor, e nós nos alimentamos, nós tomamos. Senhor, nós pedimos, derrame sobre nós um vinho novo, derrame sobre nós a unção de alegria, derrame sobre nós, Senhor, essa unção que impregna o nosso corpo. O vinho, ao ser derramado, se cheirava por todo o lugar. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que como o vinho a ser derramado, como Jeremias disse, sou como um bêbado, embriagado pelas suas palavras. Senhor, que o cheiro do vinho
Eu oro em nome de Jesus para que o cheiro do vinho seja impregnado em nossas roupas, seja impregnado em nossas peles. O cheiro do vinho, o cheiro do vinho. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por manifestação física agora. Cheiro de vinho. Nos dê sinais, sinais, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, para que, como sinal do derramar de um vinho novo, os meus amigos sejam visitados com o mesmo cheiro que eu estou sentindo nessa sala. Nos visita, Senhor, com cheiro de vinho. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Vinho e água, vinho e água. Nós tomamos, Senhor, do altar de libação. Nós tomamos do altar de libação, Senhor. Flua do nosso interior. Flua do nosso interior. Nós te agradecemos por todos os ciclos que passaram. Nós te agradecemos por todas as festas. Nós, aqueles que cumpriram, Senhor, todos os encontros, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos entrar nesses portais de bênção, de encontros com o Senhor. Nós te amamos. Nós aguardamos com expectativa, como Adão aguardava com expectativa a viração do dia. Nós aguardamos com expectativa os próximos moedins, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Senhor. E como representação de entrada nesse portal, nós consagramos o pão, nós consagramos o vinho, nós consagramos os elementos que o Senhor disse: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. O corpo e o sangue de um judeu de 33 anos que morreu em uma cruz e nos deu acesso, e nós acessamos o portal de Sucote, nós acessamos o ministro Chete, o ministro Tenda, a porta 8 do alfabeto. Em nome de Jesus nós oramos agora que haja a ministração de Chete, a Tenda, os muros de proteção. Em nome de Jesus eu oro que seja estabelecido sobre nós e ministrado sobre as nossas vidas. Nós acessamos esse portal diante do sangue de Cristo. Nós nos identificamos com o corpo e com o sangue, e por conta desse corpo e desse sangue, esses elementos judaicos, um sangue, um DNA, uma genética de Israel, é que nós temos acesso a esses portais. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado, nós te agradecemos pelo teu sacrifício e nós acessamos essas festas por meio do teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus nós comemos e bebemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu pão está aqui difícil de descer. Desça agora, corpo de Cristo. Glória a Deus, meus amigos. Glória a Deus. Espero que tenha ficado claro para você. E iniciamos o próximo ciclo. Te vejo em Páscoa. Te vejo em Páscoa. Pastora Ângela tem um anúncio para fazer. Pastora, a palavra é sua. Já ora por nós Boa para encerrar. noite. Boa noite, gente. Vai deixar gravado o anúncio? Sim. Queridos, então, todos os meses a gente está fazendo aí Rosh Kodesh, que é o cabeça do mês. É o primeiro dia do mês no calendário hebraico, no calendário bíblico, melhor dizendo. E a gente está comemorando. E Guilherme, pastor, Moacir, que são mais catedráticos aí nessa área, estão trazendo estudos maravilhosos para a gente. Então, próxima semana a gente já vai ter uma live 21h30, né? Para ficar um horário legal. E vocês estão convidados, tá bom? A gente vai falar aí sobre os tronos que agem no mês que está entrando, sobre também um pouco da estação do mês que está entrando. Vamos fazer uma pauta de renúncia com vocês, ativação das bênçãos, tá bom? Todos os meses a gente vai ter nossos encontros aqui, fora as festas, tá bom? E é isso. Então vamos orar agradecendo?
Aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Fechamos, Senhor, esse ciclo de festas com gratidão. Recebemos do teu vinho, recebemos da tua água, recebemos do teu azeite. Senhor, ainda estamos em tempo de colheita, Senhor, e recebemos dessa unção especial que nos cura, Senhor, que nos alegra, que nos transborda. Queremos agradecer agora pela vida do Guilherme, que o Senhor continue usando o teu filho com alegria. Senhor, a tua palavra diz: servir ao Senhor com alegria, e ele tem feito isso com alegria. Faz o cálice do teu filho transbordar cada dia mais, derrama uma unção especial, e nesta noite continua falando com cada um de nós. Senhor, enche o nosso cálice também. Senhor, dá-nos revelações novas, visita-nos na noite, traz o novo para nós, novos códigos, Senhor, novas informações, novas, Senhor, chaves, novas revelações. Nos abençoa, guarda, cerca-nos, ó Deus, com a tua muralha de fogo, cobre-nos com o sangue poderoso do Cordeiro que foi imolado e ressuscitou. Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Continua, Senhor, nos dirigindo, direcionando, iluminando a nossa mente, nosso entendimento com a tua lei. Senhor, eu agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Amém. Shalom, shalom, boa noite.